Olá, gente querida, comunidade da Vila, sejam muito bem-vindos. Quero te convidar hoje para a gente já começar cantando, orando. Oba, seja bem-vindo. Fala que alguém parou na frente do estacionamento, carro prata, ele trouxe a chave. Alguém parou na frente do estacionamento, um carro prata, e trouxe a chave. Aí não tem mais ninguém conseguindo entrar no estacionamento. Olha, o seu carro prata. Eu vou começar o louvor para você poder sair tranquilo, tá? 0799 a placa. Tá bom? E aí você volta correndo para a gente continuar cantando junto. Como descrever? Como explicar o amor que vai de leste a oeste, nunca mais vai terminar. Ele nos conhece, tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. Você pode ficar de pé para dizer isso? É de coração tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Não vou esquecer, não vou esquecer, não vou desprezar o amor que tu me revelaste ali pra me resgatar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser e fizer, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Se você conhece, faça essa oração junto comigo, ó. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, um sol a me guiar. Tudo pode passar,
deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Vocês sabem que eu ouvi gente aqui no nosso meio que ainda não cantou, ainda não fez essa oração. Então, por misericórdia, por amor e graça com essas pessoas, a gente vai cantar mais uma vez do começo e você tem a oportunidade de recomeçar. Tá bom? Vamos juntos, fazendo essa oração, atentos ao que diz cada palavra. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixar. Sempre há de existir preparado pra mim, um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Amém. Senhor, estamos aqui, fazemos essa oração diante de Ti, Tu que és o Deus que nos vê e que conhece o nosso coração e que sabe de como ele se encontra hoje aqui, para além do canto, dos movimentos, das feições, daquilo que a gente queira demonstrar. O Senhor sabe o que vai dentro da gente, no mais íntimo, no mais profundo, e ainda bem. Graças a Ti, graças a Deus, porque é assim que o Senhor sonda o nosso coração. E não só isso, o Senhor transforma o nosso coração, o Senhor renova o nosso ânimo, renova a nossa esperança, o Senhor nos orienta, o Senhor
transforma em nós aquilo que precisa ser transformado. E nessa manhã, nesse encontro, nós oramos assim, enquanto oramos, cantando, enquanto te louvamos, que o Senhor fale com a gente e continue transformando em nós aquilo que precisa ser transformado, para que nos pareçamos cada vez mais com Jesus, o Deus vivo, que habita no nosso meio, que habita em nós. Louvado seja o teu nome, recebe o nosso louvor e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Marcos, Vitor, bem-vindos. Muito bom estar aqui junto com vocês. Bom dia, igreja. Tudo bem? Eu vou dar de novo o recado, apesar que estava falando que eu tenho uma fraqueza. Das minhas várias fraquezas, uma das fraquezas é dar recado de carro, me deixa doido. Mas se você tem uma Land Rover prata e veio para cá, a gente já chamou o guincho, mas ainda dá para você recuperar o teu carro. Ele está atrapalhando um montão de gente que quer entrar no estacionamento. Você pegou a chave, isso é normal. Você deixou aberto. Eu já fiz isso. Não. Quem nunca fez, né? Então é uma praxe minha, inclusive. Talvez você tenha que dar recados de carro para mim no futuro. Então, assim, você tem que sair agora e ir lá, porque está atrapalhando todo mundo, ok? A gente tem alguns recados antes da gente ter o nosso tempo aqui de comunhão. O primeiro recado é sobre o domingo de carnaval. Para todo mundo esse recado. Domingo de carnaval, deixa eu olhar aqui na minha agenda, eu acho que é dia 19. 19, para ajudar todo mundo, o culto é só online. Ok? Então, não vem para cá que vai estar fechado e provavelmente você ainda vai pegar umas barreiras durante a cidade, vidro quebrado no chão. Então, assim, se você for viajar, você assiste de onde você estiver, presta o seu culto de lá. Se você não for viajar, está na sua casa, com a sua família, você liga a sua televisão, aciona o nosso canal e a gente vai estar transmitindo daqui. E é um jeito da gente preservar você, ajudar alguns, porque você fala assim, mas porque aqui é um centro de bloquinhos grandes, mas a prefeitura falou que não é um dos maiores agora. Mas mesmo assim, para chegar aqui, como a gente tem membros de toda a cidade, pode ser que tem gente que bem intencionado vai sair de casa e não vai chegar aqui. Então, assim, a gente vai fazer apenas no domingo de carnaval. Isso está bom demais, porque quem é de 4 anos, 5 anos atrás, a gente tinha que fazer um domingo antes, um domingo e um domingo depois, mas começar a controlar melhor os bloquinhos, então dá para chegar semana que vem. Agora, dia 19, anota na sua agenda, é o culto. Tem culto, só que é online, você vai prestar o seu culto se conectando com a gente daqui vai fazer o que a gente faz, o que muita gente já faz, que eu sei que está em casa de todo o Brasil e de fora do Brasil, prestando o seu culto online. Um grande abraço a todo mundo. O segundo recado é um recado para os membros da vila. Vocês esqueceram de ligar a TV, então a gente precisa desse retorno aí até para sobreviver e a gente saber. Então, a gente sempre presta conta das nossas finanças. Então, saiu a nossa arrecadação de janeiro. E qual que é a arrecadação de janeiro, Paulo? Lei para mim, 82%. Porque, deixa eu explicar para quem faz. A gente não tem arrecadação aqui na hora do culto, é só para os membros, eles fazem seus dízimos e oferta no seu privado, e Deus que vê no secreto te recompensará da sua parte. Mas a gente não fazendo aqui, a gente não faz para não constranger os nossos visitantes, para quem está aqui, porque isso é algo de quem já caminha, de quem usa, de quem está aqui, entendeu a proposta. Mas a gente precisa sempre manter vocês informados. Qualquer membro pode acessar as contas, como a gente gasta esse dinheiro, mas, por outro lado, é um compromisso diante da igreja local e diante de Deus que você fez quando se tornou membro. Eu vou sustentar esse projeto, e a gente não está conseguindo chegar no que orçou para esse ano. Sei que a gente vai conseguir, então é um recado claro, transparente, direto. E a gente sabe que Deus continua sustentando a sua igreja, independente da gente. É só um privilégio nosso participar desse movimento. O que não é um privilégio é participar também da própria prestação de contas, né, Marcos? Uhum. Muitas vezes a gente enfatiza muito no meio evangélico a arrecadação,
e pouco a responsabilidade do próprio membro de saber como as coisas são feitas. Então, existe uma transparência, sim, da liderança em relação à prestação de contas, mas você que é membro, que participa, que contribui, também é de bom tom e é aproveitável que você exerça o que não é um direito, é mais um dever mesmo de saber como esses recursos são investidos. Uma vez por mês a gente faz uma reunião mais clara aqui, né? A gente separa mais tempo, uma vez por ano, desculpa. A gente vai fazer isso, acho que em março, até por constituição da nossa igreja. E um terceiro recado aí, esse sim é uma alegria. Quem está nos visitando pela primeira vez, a gente fica muito feliz. Já deu até um sinal com a mão, obrigado. Eu vou pedir isso. Tem um botelho ali, sabia que tem um botelho de Recife? A gente está achando que a gente é primo, hein? A gente é primo, hein? E está visitando, a gente fica tão feliz. Olha só, igrejas que visitam pela primeira vez só ficam falando. A gente ficou tão feliz que a gente quer dar um bombom para vocês. Olha só. Mas, Marcos, eu sou diabético. Pega o bombom, dá para alguém. Não faz isso de recusar um presente. Então, dá um sinalzinho com a mão e, se você baixar a mão rápido, pode ser que o bombom não chegue. Então, fique com a mão. E hoje está cheio de visitante. Olha a responsabilidade, Paulo. Você que nem preparou direito a pregação. E como é que vai fazer isso? Como é que vai ficar agora aqui assim para a turma que está lá em cima? Vocês dois vão me ajudar. E como é que a gente vai fazer com essa turma que está visitando? Maravilhosa. Fica com a mãozinha, porque vai chegar aqui, ó. Tem aqui. Essas duas aqui, tomem cuidado, gente. Isso aqui eu conheço. E me conhece, então eu vou tomar cuidado também, né? Aí em cima também sejam bem-vindos, gente. E a gente sempre costuma dizer uma frase: se você frequenta uma outra igreja e por acaso veio hoje aqui, porque um amigo trouxe, porque está visitando São Paulo, a gente quer mandar um abraço para o seu pastor lá. Mande um abraço da comunidade da Vila, dos pastores da Vila. Se você está procurando uma comunidade de fé, um lugar para falar, eu queria com a minha família congregar, eu espero que o Espírito Santo testifique no teu coração que este é o lugar para você caminhar. A gente vai ficar muito feliz de fazer um processo de conhecer vocês, de sentar todos os pastores e conhecer a sua história, e a partir daí a gente caminhar junto como pastor e ovelhas como comunidade de fé, tá bom? É a nossa alegria de fazer isso. A nossa igreja, a gente é uma igreja chamada missional, ou seja, é um culto para louvar a Deus, engrandecer o nome de Deus, mas pensando na grande comissão de Jesus, que é missões. Então a gente pensa para os de fora. E São Paulo, pensando em São Paulo, o Paulo, que é do Rio de Janeiro, ele tem várias teses sobre São Paulo, mas uma delas que a gente chega em comum é que o paulista chega atrasado e sai antes porque é um cara muito apressado. E como igreja é comunhão, confraternização, oração, abraço, olhar de misericórdia, já que a gente não consegue ter antes nem depois que vocês saem correndo, e antes vocês trazem a chave, faz maior caos lá no estacionamento, a gente fez esse momento no meio do encontro, que é um encontro de café, e a gente tem um café gourmet maravilhoso, de graça, nos cantinhos aqui, aí em cima também. Então a gente vai ter uns 7 minutos onde você vai cumprimentar, abraçar quem você não viu. Marcos, eu não gosto de cumprimentar ninguém. Fica com a cabeça baixa aí, sentadinho, ninguém vai te incomodar, e as pessoas que são visitantes também vão receber o nosso abraço. Então a gente vai ter esses 7 minutos agora de comunhão, tá bom, gente?
Que miserável homem que sou, que me tornei, mendigo pão que antes sobrava e que era meu. No desapontamento a esperança nasce, e vivo o presente independentemente do que passou, pois se tudo mudou e em Cristo eu sou mais do que sou, para trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Como um refugiado deixando seu país, fugindo pela noite sem conseguir dormir, mas confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão, pois se tudo mudou e em Cristo eu sou mais do que sou, para trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar e o barco revirar, que eu acorde em terra firme lá. Se tudo mudou e em Cristo eu sou mais do que sou, para trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei lá. Amém. Amém. Enquanto o Paulo coloca ali, ó, de lado o seu instrumento, tem duas curiosidades interessantes antes da gente começar também, que o pessoal que esse semestre se voluntariou para liderar pequenos grupos em casa estão recebendo um treinamento nesse exato momento, e depois a gente vai abrir uma janela onde você pode escolher um pequeno grupo ou perto da tua casa
ou de acordo com a faixa etária que você quer, ou quando você está assim, não queria um pequeno grupo com filhos, a gente vai tentar fazer isso, nem sempre dá, ou na igreja. Então a gente vai tentar ter pequenos grupos aqui, o maior número possível durante a noite, e isso tem sido. Então fique atento, se você não está cadastrado na nossa lista de WhatsApp, a gente só manda recados importantes, ou no nosso app também, que é um app onde você pode receber os seus recados. Isso é importante. Uma segunda coisa, Paulo, é a nossa despedida desse cenário, né? Semana que vem, certo, Renato? Semana que vem a gente já não tem mais esse cenário, não, porque a gente vai ter o outro, porque demora para tirar, né? Mas aí a gente vai conseguir mais espaço nos cantos. Quem é do canto, assim, que adora esse canto, assim, vai dar mais, a gente vai estar mais atrás aqui. E então a gente vai ter. Então pega o seu celular, é a última foto que você pode dar com essa sala, né? E a gente vai mudar. Hoje no final você vem aqui e faz aquele selfie aqui. Aquele selfie nos quadrinhos que vocês gostam. É a despedida. Eu me lembro quando eu me mudei para São Paulo, já tem uns 15 anos atrás, eu era jovem, e eu lembro que eu vim para cá saindo da casa dos meus pais, uma mudança para mim muito grande, por estar saindo da casa dos meus pais e vindo morar numa cidade que você conhece, uma cidade como a cidade de São Paulo. Eu lembro que eu cheguei aqui morando ainda no seminário, lá no Servo de Cristo, Vitor. E a minha sensação era a seguinte: agora eu preciso virar homem. Agora eu preciso amadurecer por livre e espontânea pressão, ou essa cidade vai me engolir. O texto que a gente vai ler hoje, eu queria que você pensasse na igreja de Cristo, a igreja de Jesus, uma igreja ainda jovem, lá no começo, primeiro século. E essa igreja com essa sensação, talvez, os membros da igreja dizendo: a gente está vivendo agora um novo momento, Jesus não está mais presente fisicamente. Os apóstolos já não estão mais presentes, os primeiros discípulos de Jesus. Mas a igreja precisa continuar. Só tinha um deles vivo, que é quem escreve. Um pastor já mais experiente, chamado João, evangelista. E eu quero te convidar para ler comigo a primeira epístola de João, a primeira carta de João. Primeiro a gente vai ler no capítulo 2, o versículo 25. São dois trechos pequenos. 1 João, capítulo 2, versículo 25. A igreja de Jesus no começo, meio talvez ainda amedrontada no mundo, sentindo, quem sabe, muito forte a falta dos apóstolos, dos discípulos que conviveram com Jesus e que ouviram de Jesus, e talvez sentindo até falta da presença física de Jesus, que não estava mais. Nesse contexto de perseguição difícil, a igreja olhando para um lado, olhando para o outro e pensando: o que vai ser daqui para frente? João escreve para essa igreja algumas palavras, lembrando a essa igreja de algumas promessas de Jesus, promessas das quais essa igreja não poderia se afastar, não poderia esquecer, porque são promessas que norteariam a vida da igreja, norteiam até hoje a vida da igreja e, consequentemente, a minha vida e a sua vida. E aí João diz assim, nesse primeiro trecho ele diz, 1 João 2,25, e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A versão que está ali na tela está diferente, mas eu quero que a gente fique com essa versão. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Eu hoje quero falar sobre a promessa da vida eterna, que diferença faz hoje a promessa da vida eterna. Na sequência, 1 João, aí o capítulo 5, versículo 11, 12 e 13. Ainda em 1 João, capítulo 5, versículo 11, 12 e 13, diz assim o texto. E este é o testemunho. Deus nos deu vida, ou seja, aquela promessa de que ele daria vida eterna se cumpriu. Ele nos deu vida, a vida eterna. E essa vida está em seu Filho.
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Escrevi-lhes estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Você ora comigo? Vamos fazer uma oração. Pai, nos ajuda a ver beleza nesse texto, a beleza que existe nesse texto. A beleza de Jesus, a beleza da vida eterna. A beleza que em nós nos traz vida eterna, a beleza que em nós nos torna mais belos, mais parecidos com Jesus, Senhor. Fala aos nossos corações a partir da Tua palavra, não deixa eu atrapalhar. Nós oramos aqui juntos em nome de Jesus. Amém. A gente está no começo do ano, fevereiro, e essa semana eu estava conversando com o Marcos e cheguei a falar isso para o Vitor também. Começo do ano assim, a gente ainda está naquela de as coisas que nós prometemos, sabe? Você prometeu coisas para esse ano, assim, para você mesmo, ou para as pessoas que você ama. As tradicionais, esse ano eu vou emagrecer, lugar super comum, né? Mas, por exemplo, eu sei que o Marcos fez essa promessa e ele tem dado conta, ele está seguindo com isso. Eu também fiz essa promessa. Eu prometi para esse ano que eu faria uma mentoria. Sabia que eu estou fazendo mentoria? Nem te contei. Segunda-feira, toda segunda-feira. Eu estou sendo mentoriado. Tá bom. E olha como é que foi. Claro, me surpreende um pouquinho menos. Tá. Eu já fazia um tempo que eu dizia assim, eu vou fazer mentoria, eu vou fazer, mas naquela meio assim, sabe, carioca, sem preconceito, mas vou fazer, a gente vai marcar. Aí chegou uma pessoa para mim e falou, Paulo, você tem que fazer mentoria. Eu falei, eu quero muito, mas sabe como é que é muito caro. Aí a pessoa falou assim, não, eu sou mentor, eu vou te mentorear, vou te dar de graça. Aí eu falei, puxa vida, vou ter que cumprir essa promessa. Que promessas você fez e como você está lidando com isso? Você já começou a dar os passos para fazer valer essa promessa? Talvez pessoas aqui digam, já comecei e já terminei. Não, eu tenho... A gente esse ano começou esse grupo de mentoria no Novo Testamento, para ler o Novo Testamento todinho, tem um trecho, uns 8 capítulos por semana. Começou já a ter umas desistências, assim, interessante isso, as pessoas... vou ler a Bíblia, eu vou ler o Novo Testamento, daí chegando em fevereiro já começa a dar uma... No Brasil ainda tem uma dificuldade maior, que é a coisa do carnaval colocado estrategicamente no começo do ano. Estragar tudo. Eu não aguento. Honestamente, eu não aguento. Para que a gente diga assim, não, mas oficialmente mesmo, no Brasil é depois do carnaval. Então, assim, eu não comecei porque o ano ainda não começou. O pior, né? Fica mudando de data. Cada ano o carnaval. Então, para deixar um louco isso aí. É complicado isso. E pensando sobre isso, gente, eu estava pensando nas promessas que eu e Luísa fizemos no nosso casamento. Sabe, os votos? Eu lembro que no meu casamento, as promessas que eu fiz, os votos que eu fiz para a Luísa, eu fiz em forma de música. Eu fiz uma música e cantei para ela na hora. Ficou bonita a música. Qualquer dia eu mostro aqui para vocês. E o pessoal ficou impressionado de eu pegar o violão e tocar. Até errei a música, aí falei, gente, eu estou muito nervoso, o pessoal riu e tal. Mas fiz aquela música ali com os meus votos. E aí, depois de mim, a Luísa fez os votos dela. E, ninguém lembra da música depois que ela fez os votos dela. Porque foram votos lindos, assim. Eu lembro que eu chorava na frente dela e as pessoas choravam, dizendo coisas que eu não sou capaz nem de repetir aqui, inclusive, porque ela falava bem de mim, então uma coisa meio sem noção. E aí, mas no final dos votos, sabe o que ela falou, para surpresa das pessoas ali? Ela disse assim, tudo isso que eu acabei de dizer, eu não dou conta. Aí meio que eu falei, poxa, estava achando que ia dar bom. Mas a Lu nunca erra, eu acho que ela está aqui, ela é fogo, porque aí ela falou, se eu não tiver alguém que comigo consiga cumprir essas promessas, nada disso vai ser cumprido.
É tudo um romantismo barato aqui. Uma imaturidade de noivo. Eu falei, cara, por que a Luísa é tão madura, cara? Desde sempre. E eu estava pensando nisso, na diferença entre as nossas promessas, o que a gente promete, que na maioria das vezes é bom, a gente está visando o nosso crescimento, a realização nossa, das pessoas ao nosso redor, mas volta e meia a gente percebe o quão difícil é levar adiante as coisas que a gente prometeu, porque a gente é falho, porque a gente tem TDAH, a gente se desconcentra, num dia a gente está empolgado, no outro a gente já não está, e muitas vezes não vai adiante. No entanto, eu lembro até daquela expressão que eu acho interessante, agora vai, eu gosto dessa expressão, porque ela literalmente diz uma coisa que é completamente diferente do que ela significa. Numa situação em que alguém diz agora vai, você sai de perto porque não vai dar certo. É engraçado isso. Eu gosto muito de agora vai, porque é cheio de ironia. Agora vai, você já sabe, não vai. Mas a gente hoje lê o texto de uma promessa, de alguém que é chamado Deus de promessas. Deus de promessas. Deus é conhecido como Deus de promessas. Essa é uma característica dele, praticamente um nome dele. E ele faz para nós promessas que norteiam a vida da gente e afetam totalmente a vida da gente. Se você compreende essas promessas, você vai viver de uma maneira. Se você não compreende, está arriscado você viver de outra maneira, aquém do que ele tem para você. E a gente leu hoje aqui sobre uma promessa que Jesus faz e uma promessa que se cumpre. A gente leu, esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E na sequência diz, Deus nos deu a vida eterna. O primeiro ponto de hoje é esse, é que diferente de mim, Deus entrega o que ele promete. É o primeiro ponto. Deus cumpre o que ele promete. Eu, às vezes, cumpro, mal ou bem, com ele me ajudando, às vezes não cumpro, mas Deus cumpre. Deus entrega o que promete. Ele é fiel, ele é imutável, ele permanece para sempre. A gente está lendo nesse texto aqui uma promessa que vem desde o Antigo Testamento, né? Que é a vida eterna que se manifesta numa pessoa, Jesus. E é interessante a gente pensar nesse primeiro ponto, que Deus entrega o que promete. Vocês podem falar a qualquer momento, mas Deus nos abençoa a partir de promessas que Ele faz. Vou repetir isso, porque isso é muito simples, mas é muito importante. Deus me abençoa, te abençoa a partir de promessas que Ele faz. Você conhece essas promessas? Porque tem gente que vive uma vida inteira frustrado com Deus, esperando de Deus determinadas coisas que Ele não prometeu que Ele daria. E a pessoa chateada, infeliz, por não conhecer. Quais são as promessas de Deus para mim? Ele tem promessas de paz, Ele tem promessa de sabedoria, Ele tem promessa de presença. Ele disse que Ele estaria presente com a gente até depois do Apocalipse. Mas às vezes a gente vive a vida imaturos, pedindo a Deus coisas. Eu tenho certeza que você pode fazer essa viagem no tempo. Coisas que você já pediu para Deus, que hoje você fala assim, graças a Deus que eu não recebi. Nossa, eu tenho muito isso, Marcos. Eu não estaria casado com a Nath, já pensou? Eu pedi para umas 3 namoradas antes. Mas é interessante que esse negócio da promessa, ela tem uma raiz diferente. Quando a gente promete para alguém alguma coisa, geralmente vamos dizer, é para equiparar. Então, eu prometo, ou assim, faz aí que eu faço aqui. Então, no casamento, como você usou um exemplo, a gente promete fidelidade. Vou ser fiel, vou te amar. Aí começa a ter uns flu-flu nas promessas de casamento que a gente não sabe o que está fazendo. Que vou levar café da manhã sempre. Mentira. Mas beleza, Deus perdoa. E aí vai, né? Tanto que... Perdoa, não sabe o que promete. Quem eu já fiz casamento aí, eu sempre falo, eu quero ver as promessas da hora do casamento. Eu vou cobrar, porque eu não vou deixar qualquer coisa passar, não, porque eu conheço. Estou só te preservando.
Mas ontem a gente estava voltando do shopping ali, eu fui com as crianças, e meu filho falou uma coisa muito interessante. Meu filho falou assim: pai, você sabia? E meu filho, de vez em quando, ele bitola, e eu fico com medo dele estar sabendo uma coisa que eu não sei. Porque assim, você sabia que tem um peixe que é imortal? Aí eu falei: não, filho, não tem um peixe que é imortal. Não, tem um peixe que é eterno. Aí eu tentei, fui umas 2 vezes assim: filho, nada é eterno. Deve ter aprendido alguma coisa errada no Mackenzie. Mas assim, então, esse peixe é imortal. Eu tenho, pai. E ele começou a ficar bravo, porque eu vi em ciência. Por isso que eu estou falando. E aí a Natália meio que deu um cutucão em mim, assim, na frente. Deixa, eu falei. E é interessante, porque eu estava assim: será que eu deixo? Porque podia, se fosse um erro só científico, tá ok. Falei: filho, de repente... Mas era só um peixe. Cara. Eu sei, de repente vive 1000 anos, 2, mas imortal. Aí, mas por que eu estava na minha crise ali? Talvez a Natália estava assim: você vai discutir, sério, ciência? Porque, por causa desse ponto seu, que você já tinha me mandado. Esse é um ponto de uma promessa que só pode ser de Deus. Não existe essa promessa dos homens, não existe... A gente não tem provas materiais que existe alguma coisa eterna. Não existe nada eterno. Corta a cabeça do peixe, está tudo certo. Assim, não, ele falou isso: pai, eu não estou falando se você matar ele. Eu estou falando se ninguém mexer nele, ele vai. Falou: até isso é difícil, filho, mas... E por que eu estou falando isso? Porque as promessas de Deus, elas são coisas que a gente não pode se prometer um ao outro. São promessas que é de Deus. Isso tem implicações absurdas, porque essas promessas todas que Deus faz, de paz, de sabedoria, elas se resumem na tal promessa da vida eterna. A promessa da vida eterna, às vezes a gente tem um pensamento neoplatônico demais, de achar que vida eterna é simplesmente que a minha alma não morrerá e a gente vai viver desencarnado de alguma maneira. Quando a promessa bíblica, na verdade, é uma promessa de ressurreição. Na ressurreição, Deus está prometendo as coisas que nós não somos capazes de cumprir. A ressurreição de Jesus é o primeiro grande ato de restauração de todas as coisas, e a gente vai passar por essa restauração também. Então, quando o João está falando ali da vida eterna, ele está resumindo numa expressão a vida eterna, algo que começa a acontecer já e aqui e agora, embora a gente não tenha ressuscitado ainda. O próprio Paulo fala isso em Romanos, né, que a gente já ressuscitou com Cristo. A gente já começa a experimentar aqui e agora o tipo de renovo, o tipo de restauração que só Deus é capaz de trazer. Quando a gente fala em vida eterna, a gente está falando em muito mais do que meramente essa consciência que não acaba. A gente está falando de uma obra de Deus que começou no 3º dia, depois que Jesus foi assassinado, com a reconstrução do próprio corpo de Jesus, que Deus começa a restaurar coisas. E toda vez que a gente experimenta essa restauração, a gente está falando dessa promessa se cumprindo, que eu tenho certeza que você é capaz de elencar algumas vezes na sua vida que você fala assim: pô, isso daqui é surreal, isso aqui não fui eu fazendo, isso aqui é obra da restauração de Deus. Isso é você experimentando vida eterna já, aqui e agora. É isso. Primeiro ponto para nós hoje: Deus entrega o que promete. E João está constatando isso. Ele nos deu a vida eterna. E eu falei que Deus nos abençoa, então, a partir das promessas, a importância da gente conhecer que promessas são essas. E uma outra coisa ainda nesse primeiro ponto: as promessas de Deus nos livram da ansiedade. Se você conhece as promessas de Deus, isso te ajuda, isso te proporciona a possibilidade de caminhar menos ansioso. Quando eu sei o que esperar, porque Ele disse que Ele supriria. Nesses últimos dias, o meu filho Gabriel virou para mim e falou assim: pai, a gente precisa comprar o meu material escolar, eu estou preocupado. Eu me senti, de certa forma, não sei se ele está aqui hoje, insultado, assim, porque falei: Gabi, isso não cabe a você, essa preocupação, mas talvez eu não tenha deixado claro para você que eu compro o seu material escolar. Tem sido assim, ao longo da sua longa vida.
de 7 anos, você nunca foi para a escola sem material escolar. Não que eu saiba. Eu acho que a Luísa, ela que cuida dessa coisa do que bota dentro da mochila. Eu já contei aqui para vocês. Eu sou o responsável por levar. E ela preenche a mochila. Ele nunca foi sem material escolar para a escola. Ele sempre teve material escolar. Mas, por algum motivo, ele estava preocupado, desconhecendo ou não atento ao fato de que eu cuido do material escolar dele. Às vezes a gente se relaciona assim com Deus. Eu não conheço as promessas, eu estou preocupado com coisas que Deus olha para mim e fala: Paulo, não se preocupa com isso. Isso não é problema seu. Você está me ofendendo pedindo isso. Beira isso, né? Assim, né? De Deus falar: cara, você não confia em mim. O povo de Israel vivenciou isso. Tantos sinais do cuidado, da provisão, do sustento de Deus. E no dia seguinte o cara estava de novo falando: e Deus não cuida, Deus, como é que vai ser e tal. E Deus falando: meu Deus, que gente difícil somos eu e vocês. Em parte porque não conhecemos as promessas de Deus. Esse é o primeiro ponto. Deus entrega o que promete. Se você sabe disso, se você se apropria das promessas de Deus e lembra delas e compartilha elas, isso vai ajudar na sua caminhada, na nossa caminhada. O segundo ponto que está... Como é que fala? Que está presente nesse texto, quando ele diz: Deus nos deu vida eterna. Se Deus nos deu vida eterna, está implícito, era essa palavra que eu queria lembrar, que nós não temos a vida eterna, até que Deus nos dê. O ser humano carece de vida eterna. A gente já nasce morrendo. Você sabia disso? E não é bom ficar pensando isso, porque deprime. Então, eu estou lembrando aqui para você esquecer isso daqui a pouco, mas é verdade. A gente nasce morrendo, num processo inevitável de envelhecimento. Essa questão física aponta para o que eu quero dizer, mas não só isso. Quando a gente olha a pobreza, a indiferença, a injustiça, a mentira, o ciúme, a pornografia, tudo isso são sinais de que nós, em algum momento de desconexão com Deus, perdemos algo que tínhamos, fruto da relação plena com Ele. Fala, Vitor. É a frase genial. O agora vai tem esse implícito também do quantas vezes que não foi, né? Isso. Quando você fala o agora vai, não é só que não vai, que o irônico agora vai, que você sabe que não vai dar certo, também tem esse lance do quantas vezes que poderia ter ido e não foi e já não deu. Uhum. E agora veio alguém com uma solução genial, agora vai. É porque não foi ressurreição, né? Porque não foi vida eterna. E a gente vive numa época onde a gente fala uma coisa que geralmente é para negar o que a gente está vivendo. Então, quantas vezes eu cresci, como eu cresci no meio evangélico, com muitas, eu vi pastores enfatizando em assuntos, em pecados que, na verdade, eram pecados deles ocultos. E isso você tem que tomar muito cuidado. Quando uma igreja, ou um pastor, ou um líder, uma pessoa enfatiza muito uma coisa, geralmente, não é uma regra, mas geralmente tem algum problema ali. Então, suspeito de um marido que fica toda hora te amo, te amo, te amo, te amo, porque eu tenho alguma coisa. Eu quero ouvir um te aminho de vez em quando, mas assim, toda hora está falando. Ou sou fiel, você sabe que eu sou fiel, você sabe que eu... O adesivo, né? O cara bota no carro às vezes. Esse carro pertence a Deus. Geralmente não pertence. Esse cara, se você tem... Sim, mas geralmente. E uma coisa um pouquinho mais filosófica, Paulo, que você está falando aqui, eu estou pensando. Que é assim, se Deus ele não erra, se Deus, a palavra dele é definitiva, toda a palavra de Deus é promessa. Né? Porque assim, teoricamente Deus falou, acabou, já virou promessa. Diferente da gente que tem que falar, isso aqui é uma promessa. Por isso até que Jesus vai falar, não jura por nada, não jura por Deus, porque assim, que sua palavra seja igual a de Deus, proferiu, vai ser. Que seja o seu sim, sim. E por que eu estou falando isso? Porque se você for pensar que toda a palavra de Deus é uma promessa, existe a promessa também dizendo quando Deus falou, se você comer desse fruto e me desobedecer, certamente morrerás. Então assim, isso não é que é uma promessa de Deus, que ele promete que eu vou te matar se você me desobedecer. É que a palavra de Deus é o seguinte, avisou a gente que nós, se tentássemos tomar controle da nossa vida,
com uma independência de Deus, isso traria morte, que é o que está implícito aqui em João. Então, assim, olha, nós não temos a vida eterna, e Deus deixou bem claro, porque a gente escolheu ser Senhor e Salvador da nossa própria vida, e nós agimos como se não existisse Deus, agindo o que nós queremos decidir o que é certo ou errado. Sim. Então, isso é muito importante a gente também trazer. O Paulo, se eu não me engano, fala, né, que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. É dom de Deus. Vida eterna é dom de Deus. Primeiro ponto é Deus entrega o que promete. Ele não é igual a mim, ele não é igual a você, ele entrega o que ele promete. Segundo ponto é dom de Deus. Sem essa dádiva, sem este dom, nós estamos mortos. Duramos, no máximo, mais alguns anos. Uma outra coisa sobre essa promessa, o terceiro ponto de hoje, que eu acho muito interessante, o Vitor já tocou nisso, é que essa é uma promessa pro presente, não é para o futuro. Vida eterna é para o presente. Eu falo sem medo de errar que quando a gente ouve a expressão vida eterna, sobretudo quem é da igreja, talvez, vida eterna a gente pensa numa coisa apocalíptica, numa coisa que eu vou receber lá na frente se eu viver uma vida boa, ou para alguns, se eu sofrer o suficiente nessa vida, lá na frente eu vou receber a vida eterna. Um prêmio que eu vou receber de Deus se eu conseguir fazer o que Ele manda, aí eu ganho a vida eterna. Eu não sei onde é que foi que a gente jogou a vida eterna lá para frente. Não foi lendo João, porque a teologia joanina diz o seguinte: vocês têm a vida eterna, não é vocês terão, é agora. Se você não entende essa promessa, você vive aquém do que Deus prometeu e entregou. Ele disse vida eterna para agora. A vida eterna já começou. Ela vai ter uma outra forma, uma outra plenitude, mas ela já começou. Eu estava lembrando de uma história que eu vivenciei com a Luísa em Nova York. Olha que chique. Antes dos meus filhos nascerem, a gente foi para Nova York. E em Nova York, eu consegui comprar um ingresso com muito esforço numa das casas mais tradicionais de Nova York para um show de um cara chamado Donovan Frankenheider. Não sei quem conhece ele aqui. É um cantor, guitarrista, que eu gosto muito da música dele. E falei, poxa, eu vou no show do Donovan com a Luísa, que legal. E aí cheguei lá, não me surpreendeu, eu tinha comprado um ingresso mais barato. Sabe o ingresso mais barato que é aquele que é lá no fundo? No telão o cara está pequeno, de tão longe. E aí, para minha surpresa, quando eu cheguei na bilheteria para retirar o ingresso que eu tinha comprado, gastando todo o meu dinheiro, tanto que esse show era no penúltimo dia da viagem, no dia seguinte era pegar o avião e voltar, sem comer praticamente. Mas era o mais barato. E quando eu cheguei na bilheteria, um cara na bilheteria, e eu entendi, porque eu entendo bem inglês, eu só não falo bem, ele me falou assim, Paulo... Paulo não, ele não me chamou, ele me chamou pelo nome não. Ele falou assim, hoje vai ter um sorteio antes do show começar de ingressos no melhor lugar da casa para você assistir o show do artista que você escolher. É o camarote do prefeito de Nova York, quando ele não está, é sorteado, e aí você pode escolher um show para ver daquele lugar. O sorteio era esse, e quem for sorteado ainda vai ter contato com o artista antes ou depois do show. Eu falei, cara, seria muito legal ganhar. Pena que a gente já está indo embora amanhã. E aí, beleza, entrei. Eu nunca ganho nada. Ganho rifa, não ganho nada. Eu nunca ganhei sorteio de nada. Sentei com a Luísa na nossa cadeira lá atrás. Ainda faltava muito para o show começar. Começou o sorteio antes do show começar. Adivinha quem ganhou o sorteio? Eu. Você não contou essa daqui, essa é nova. Aí olha o que aconteceu. Tem cara de lorota. Eu com vergonha. Luísa está aí, que não me deixa mentir. Com vergonha eu me levantei lá de trás, daquela posição lá atrás, fiz a caminhada até a frente. Mas era na hora que você recebia? Não, só no outro dia. Não, o sorteio lá na frente, você pode vir pegar o seu ingresso para você voltar no show que você quisesse.
Você ganhava mais um show. E aí eu fui lá na frente, morrendo de vergonha, peguei aqueles ingressos e pensando, eu não deveria pegar esse ingresso, porque eu não vou poder voltar. Eu estou embarreirando a vida de alguém que mora em Nova York, que poderia ver o show do John Mayer, por exemplo, que se apresentaria na semana seguinte. Voltei para o meu lugar e vi o show lá de trás, teve o show, foi muito legal. Eu conto que foi super legal, mas na verdade não foi, eu estava muito longe do palco. E ao final, eu com a consciência pesada, eu falei, eu vou devolver o ingresso e dizer, eu sou brasileiro, I'm Brazilian. Ah, agora entendi. E não vou estar aqui amanhã. Marcos, o cara virou para mim e falou, Paulo, você podia ter usado hoje. Caraca. O prefeito não estava hoje, você podia ter visto o show e encontrado o Donovan. Cara, você é o rei das histórias. A vida porque essa eterna, é a promessa de Deus. A vida eterna. A vida eterna. Não é um vale vida eterna para você retirar depois do Apocalipse. A vida eterna é você já no show, podendo se aproximar, podendo ter comunhão, podendo ver de perto, podendo enxergar o que você veio ao mundo para enxergar. E muitas vezes a gente está pensando, não vai dar para mim. Não vai dar para mim. Ou pensando, vou ver se eu mudo a minha passagem para eu conseguir. Não precisa. É agora. A ideia de vida eterna como algo que vem depois não corresponde à promessa que Deus fez e que João diz, vocês têm a vida eterna. Lembra que João está dizendo isso para uma igreja, no começo, uma igreja jovem, atemorizada no mundo, sem Jesus fisicamente presente, apenas ouvindo sobre os discípulos, sobre Pedro, sobre os apóstolos, todos já morreram executados. E a igreja está ali amedrontada, e aí João chega para a igreja e diz, vocês têm a vida eterna, vocês podem viver de um modo diferente. Não é para depois, é para agora. E depois também. E a gente não lembra disso. E vida eterna, tem um cara chamado Dallas Willard, que eu acho que ele é um dos que fala mais isso. E a Luísa me confirmou que o Dallas Willard fala isso sobre vida eterna. Vida eterna é muito mais sobre qualidade de vida do que sobre quantidade de vida. Eu ganhei vida eterna, eu vou viver até não acabar. Não é isso não. É qualidade de vida. Você pode viver melhor. Isso não significa sem dificuldades ao redor, mas com seu foco numa realidade estabelecida por Deus para nós, que nos capacita para viver seguros e tendo paz no meio de uma confusão absurda, que é o mundo que a gente vive. Então, eu acho que vocês vão lembrar dessa história, assim, e associar ela com vida eterna. Eu queria que vocês lembrassem. Aproveite a sua vida eterna, que Deus deu. Aproveite hoje. Não encare a vida eterna como um vale vida eterna para depois do Apocalipse. E sobre isso, da qualidade de prestar atenção, já caminhando para o nosso último ponto, estava me lembrando da história de uma pessoa que se achega a Jesus e pergunta assim, mestre, como que eu faço para herdar a vida eterna? O que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus responde para ele assim, não é bem o que você faz, é o que você se desfaz. Você vai se desfazer do que você tem e me seguir. A pergunta dessa pessoa, a partir de uma lógica correta sobre vida eterna, não é, mestre, o que eu faço para ir para o céu depois que eu morrer? Esse homem está perguntando, mestre, o que eu faço para que a vida aqui tenha mais sabor?
O que eu faço para conseguir enxergar aqui o que eu vim para enxergar aqui? O que eu faço para conseguir sentar mais perto do artista principal, do Criador? E essa pergunta é muito importante para mim e para você. A gente se perguntar como, então, que a vida pode ser melhor, como que pode ter mais sabor, como que a experiência pode ser melhor. E aí a gente vai para o último ponto, só lembrando para vocês quais são os pontos. O primeiro ponto é: Deus entrega o que promete. Quero que vocês guardem. Deus entrega o que promete. O segundo ponto é: a vida eterna é algo que a gente não possui, é dom de Deus, é dádiva dele, a gente não alcança isso. É Ele quem nos dá, por sua graça. O terceiro ponto é uma promessa que aponta para agora. É mais do que uma recompensa futura. É uma graça, é uma dádiva para agora. O quarto ponto, eu falei sobre a diferença entre qualidade e quantidade. É qualidade de vida. Uma analogia bem legal esses dias, não sei se alguém já teve visto no Instagram, que fala que Deus é como se fosse a água e nós somos os peixes. E ele fala: fique em mim, porque se você sair, certamente você vai morrer. É isso. Ele não está querendo dizer que ele vai te matar. Ele te deu um livre-arbítrio para você ficar com ele. Se você sair, o que acontece? Tem ar, tem Deus, tem a palavra, tem o sal da vida, tem ele. Então, certamente você vai morrer. Você trouxe significado para aquela ilustração no começo, do peixe, que eu estou até agora sem entender. Ela fez a conexão. O peixe do Daniel Botelho. Qual que é o seu nome? Hã? Priscila, você vai gostar muito do novo culto da noite. O novo culto da noite vai ser em mesas com interação. Então, assim, é bem pro seu estilo. Decisão que ela havia tomado, que ela tinha que tomar na cidade, e o marido dela falou como ela vai tomar. Naquele momento eu vi que realmente a gente tem coisas para entregar de Deus para as pessoas. E ela mesma disse: quando Deus me dá, você fala. Boa, muito bom. Deixa eu só, para quem está em casa, porque a gente tem uma igreja que reúne em casa, aí você está sem microfone. Então, tem uma Priscila, que é a primeira vez, interagiu, e ela está contando uma experiência que ela teve de Deus também sobre vida. Legal. Último ponto. Vida eterna, segundo João aqui, é Cristo vivendo em nós. Jesus é a vida eterna. E o texto é muito claro dizer assim, no versículo 11 e 12 está escrito assim: essa vida, a vida eterna, dessa promessa, ela está em seu Filho, Jesus Cristo. Quem tem o... Cara, é muito direto esse texto. A vida eterna está em Jesus. Quem tem Jesus, quem tem o Filho, quem tem a Cristo, tem a vida. Agora. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida, porque Ele é a vida eterna. Então, é maravilhoso a gente compreender, nesse último ponto, o seguinte: a vida eterna é Cristo em mim, é Cristo em você. Se Ele está em você hoje, você já está vivendo a vida eterna hoje. E é por isso, um dos pontos diz que a gente não tem a vida eterna por conta própria. Mas se Jesus está em nós, nós temos então a vida eterna.
Dois corpos ocupam o mesmo lugar no espaço. Eu e Jesus. Eu estou aqui, Jesus está aqui. Jesus está no meio da sua igreja, está em você. E isso faz toda a diferença. Talvez você ainda não tenha percebido a diferença que isso faz, mas isso faz uma diferença enorme. É capaz de você passar a enxergar em mim uma pessoa mais digna. Sabe por quê? É a dignidade de Jesus Cristo em mim. E eu enxergar em você uma pessoa mais amorosa. Não porque você o seja naturalmente, mas porque é o amor de Jesus Cristo em você. Nós somos pessoas eternas quando temos o eterno habitando na gente. Cristo me fazendo alguém digno a partir da sua dignidade em mim. Cristo me fazendo alguém mais doce a partir da sua doçura em mim. Cristo me fazendo alguém mais amável a partir do seu amor em mim. Cristo me fazendo alguém mais humilde a partir da sua humildade em mim. Cristo me fazendo alguém que perdoa a partir do seu perdão em mim. Cristo me dando vida eterna a partir da sua vida eterna em mim. Vocês já receberam a vida eterna. Deus enviou a vida eterna. Ele veio e morreu e ressuscitou para que a gente possa viver a vida dele agora, em nós. Não mais limitados ao breve período em que a gente vive aqui, nessa realidade caída. Talvez você esteja hoje aqui ouvindo, não é o caso da nossa amiga que participou, porque provavelmente ela já conhece, mas talvez tenha gente aqui ouvindo isso e falando, nossa, que loucura é essa? Que experiência é essa? Que negócio de vida eterna é esse? A gente pode fazer uma oração hoje aqui para te conduzir num pedido. Se isso é verdade, a experiência da vida eterna a partir de uma pessoa eterna morando em mim, eu quero experimentar isso. Eu acho que a gente se reuniu hoje aqui para fazer essa oração. Senhor, dá para cada um de nós, quem já é de igreja, quem não é, a experiência da vida eterna. Que nessa semana as pessoas possam perceber a vida eterna em mim e eu perceber a vida eterna em mim a partir de Jesus em mim. Tem um texto de Paulo que eu acho lindo para a gente concluir, que ele diz assim, Paulo contando o testemunho dele, que eu creio é o nosso testemunho de cada um de nós. Ele diz, todavia, Deus me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou por sua graça. Aí olha o que ele diz assim, quando então foi do agrado de Deus revelar seu Filho em mim, para que eu o proclamasse. Olha isso. Caiu uma ficha para o Paulo quando Deus revelou Jesus nele. Deus revela Jesus ao mundo, revelando Jesus em você, através de você, da sua vida. Como que as pessoas podem ver a vida eterna? Experimentar a vida eterna? Interagir com a vida eterna? Interagindo comigo e com você, cheios do Espírito Santo. Jesus presente em nós, sendo apresentado por Deus ao mundo através das nossas vidas. Deus apresenta o seu Filho ao mundo. Sabe como? Revelando o seu Filho em você. Isso é vida eterna. Eu queria te convidar para fechar os seus olhos, se você puder e quiser, abaixar a sua cabeça, e a gente fazer uma oração agora considerando essa dádiva, esse dom, essa experiência da vida eterna. Constatando o seguinte, Deus entrega o que promete. E essa entrega é dom, é dádiva dele, nós não temos. E essa entrega é para agora, ele não dá um vale para você pegar isso depois, ele te entrega agora a vida. E essa vida, ela se manifesta e ela nos é entregue na pessoa de Jesus Cristo. A vida eterna é uma pessoa. E essa pessoa, ela vem para viver em nós. Ela morre a nossa morte, como diz o cântico, para vivermos a vida dela, a vida de Jesus Cristo.
em nós. Pai querido, quero me reunir com os meus irmãos, minhas irmãs aqui nesse local, para pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor se revele a cada um que está aqui, Senhor. Se tem alguém aqui pela primeira vez, Senhor, fazendo essa oração, para que tenha sentido a vida, Senhor, que a vida faça sentido, para que viva uma vida clara em abundância, Senhor, uma vida eterna agora, para que o seu olhar de misericórdia chegue no olhar, que a sua santidade, que a sua paciência, humildade, doçura, mansidão, que todo esse fruto, Senhor, da árvore da vida gere nesse presente, Senhor, em nome de Jesus, que o milagre aconteça essa manhã na vida, que o Senhor se manifeste de tal forma espiritualmente que essa pessoa não consiga imaginar como era antes mais. Senhor, tem tantos pedidos que, se não for promessa sua, Senhor, tira os pedidos do coração dos irmãos e das irmãs, mas aqueles pedidos, Senhor, que estão baseados na tua promessa, o Senhor tem demorado, Senhor, que antecipe, Senhor, que se revele a cada um, Senhor, e que cada um sinta, Senhor, a tua presença. Para nós, Senhor, que já caminhamos há um bom tempo, não deixa a gente esquecer, Senhor, que hoje é a vida eterna. Não deixa a gente sentar lá atrás e esperar que um dia tudo vá passar, Senhor. Não deixa a gente se conformar com a religiosidade, Senhor. Que a gente viva a novidade de vida, Senhor. Que a gente viva hoje a eternidade, Senhor, com as nossas vidas, com os nossos dons, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos pais, no nosso trabalho, Senhor, na nossa casa, que a gente possa viver essa realidade que João está passando para os seus irmãos, que a gente viva também hoje, em nome do Senhor Jesus, amém. Lembrei de uma música que diz assim, ó: sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Vamos ficar de pé para cantar? E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vamos mais uma vez do começo. Sei que os teus olhos, sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Ele entrega o que promete. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não
passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A palavra dele vai se cumprir essa semana. Vocês já têm a vida eterna. Que o amor de Deus, a graça, a vida eterna de Jesus e a sabedoria, a doçura, o perdão, a consolação, a diferença que ele faz, o Espírito Santo nas nossas vidas, sejam sobre cada um de nós, hoje e a cada momento que a gente vai viver daqui para frente. Deus te abençoe, uma boa semana. A gente se encontra novamente aqui no domingo. Deus te abençoe.